Natan, do grupo 8. Eu vou falar sobre assuntos da página 33 do livro, que aborda o neocolonialismo. O neocolonialismo ele foi liderado pelas grandes potências da Europa do século XIX, do fim do século XIX até o século XX. Desigualdades sociais e políticas, pois as colônias elas eram importadas e desprotegidas, enquanto as metrópoles europeias se beneficiavam de seus recursos e mão de obra barata. E ao longo do tempo surgiram muitos movimentos de resistência nas colônias, em busca de independência e autonomia, o que levou ao gradual declínio do neocolonialismo e à conquista da independência. E o neocolonialismo também envolvia o estabelecimento de governos e instituições que fossem favoráveis aos interesses das potências colonizadoras. E muitas das vezes os europeus eles empunhavam seus próprios sistemas políticos, culturais e religiosos, desrespeitando as tradições e costumes das populações nativas que habitavam o lugar. Esse período do neocolonialismo gerou grandes desigualdades sociais. E na época, as grandes potências da Europa eram a Alemanha, França, Inglaterra, Portugal e Reino Unido, sendo o rei do Reino Unido Eduardo VII, que é o rei que está na foto do fundo do vídeo. Bom, as grandes potências da Europa, elas buscavam explorar os recursos naturais que haviam na África, assim abrindo colônias por lá. Quase 90% de todo o território da África e quase metade da Ásia estavam todos sobre o domínio das grandes potências europeias. Então todo esse tempo eles ficaram sob o domínio e a influência da Europa. O significado do neocolonialismo seria basicamente uma dominação na política econômica, cultural e social dos países. Então tanto a Ásia como a África eles foram dominados na economia e na política deles durante todo esse período. As europeias também queriam estabelecer seus mercados para vender seus produtos manufaturados, como tecidos, máquinas e armas. Dessa forma, eles controlavam a economia desses territórios colonizados, impedindo o desenvolvimento de indústrias locais e mantendo-os dependentes de seus produtos. Também os protetorados, que eles conservavam muito da liberdade da região que eles estavam, e quase todas as decisões da administração eram tomadas pelos habitantes do local. Porém, eles deviam explicações ao país europeu que havia neocolonizado aquele território. O neocolonialismo deixou muitas colônias com nenhuma autonomia, deixando eles totalmente dependentes das grandes potências europeias. Porém, havia alguns pontos conhecidos como domínios, só que eles eram os mais independentes, que resumidamente eles se relacionavam com o exterior via a metrópole. A maioria dos protetorados eles se encontravam no território da Ásia. Era mais comum você ter esses protetorados na Ásia do que na África. E esse neocolonialismo ele durou de 1880 e durou até a sua última colônia em 1970. E foi lá que se encerrou a última colônia.